Hoje a gente vai falar de um assunto que, na minha visão, é a sombra que atrapalha muita empreendedora de prosperar. Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo junto com maternidade, junto com trabalhar em casa. É você que já é empreendedora, então você já vende algum serviço ou algum produto, mas parece que as coisas elas ficam meio que travadas. Parece que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais podcast você consome, quanto mais conteúdo você joga para dentro, mais você trava. E aí vem aquele questionamento: por quê? Por que eu sou travada sendo que eu tenho tanta capacidade? Então é para aquela mulher que sabe que lá no fundo tem muita capacidade, tem muito a agregar na humanidade, tem um bom trabalho para oferecer, mas parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não andam. E aí nesse momento a gente fica achando que a gente que é o problema, que tem algum problema que a gente não tá enxergando, quando na verdade tem. E eu descobri isso daqui porque eu passei por isso daqui. Durante muito tempo eu fui uma empreendedora que eu trabalhava muito, eu tinha dois, três negócios, mas no final do mês a minha conta estava vazia, o dinheiro não entrava e parecia ali que não tinha abundância, não tinha prosperidade em nada que eu fazia. Por mais que o meu trabalho fosse bem feito, as pessoas elogiavam, as pessoas estavam sempre falando como eu era dedicada, como aquilo que eu fiz é legal, mas o dinheiro mesmo sumia. Então, dentro de um curso que eu fiz, eu descobri alguns padrões que eu tive que romper, e é um pouco disso que eu quero trazer aqui para você. Mas tem dois pontos aqui que eu descobri que me atrapalhavam nesse sentido de travas de venda, travas de cliente, faturamento aumentar mês a mês. A primeira eu descobri num curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal, que é a Aliança Divergente, e a segunda coisa foi estudando espiritualidade. E não confunda, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. É de energia, frequência, fé, física quântica, tudo isso daqui, mas não tem nada místico. E é diferente quando a gente está falando de algo que teve estudos por trás, que tem grandes pensadores que fizeram pesquisas, fizeram muitos estudos e aí descobriram algumas coisas. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar aqui para você é que muitas vezes você está buscando a solução no lugar errado. E é o que eu fazia. Nós, como empreendedoras, quando a gente é muito racional, como a gente quer resolver as coisas ali de uma forma muito lógica, o que a gente pensa quando a gente não tá vendendo? Quando o negócio não tá prosperando? Ah, tá me faltando algum curso, tá me faltando alguma estratégia, tá me faltando algum conhecimento que eu não sei. Então a gente vai para a internet, para esse mundo de informação que existe e começa a pensar assim: o que tem, o que alguém sabe que eu não sei? E tudo bem, às vezes pode até ser que falta alguma estratégia, que falta alguma estrutura, que falta alguma coisa ali a gente ajustar no negócio. Tá tudo bem. Mas o vídeo de hoje eu quero falar para você que já tentou várias estratégias diferentes, que já fez 1 milhão de cursos, que já assistiu 1 milhão de podcasts, mas que parece que as coisas ficam travadas. O primeiro ponto aqui é referente a padrões. Muitas vezes, quando a gente começa a querer empreender, que a gente começa a querer prosperar e ganhar mais dinheiro, a gente está geralmente em um padrão. Então, digamos que você está num padrão de ganhar R$ 3.000 por mês. E aí, de repente, você decide ter um sonho maior, que esses R$ 3.000 ele não vai suprir esse sonho maior que você tem. Seja de fazer uma viagem, seja de ter uma casa melhor, seja de ter um filho, não importa, o seu sonho. E esses R$ 3.000 não compete aqui com esse sonho que você está almejando. Nesse momento, você vai começar a traçar rotas e vai começar a colocar objetivos para que você consiga aumentar esse faturamento, esse dinheiro seu, essa sua renda de 3.000 para 10.000, para 20, não sei. E ali você vai perceber que você tem que fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo atualmente. Só que o seu corpo, quando o seu corpo, a sua energia, os seus padrões comportamentais, que eles são fixos, quando ele vê que você está querendo fazer coisas diferentes ou que você está tentando fazer coisas diferentes para você aumentar a sua renda, para você conseguir prosperar mais, vai vir algumas coisas te atrapalhar. Então é como se você estivesse andando, é como se você começasse a andar, e aí quando você começa a andar, vão surgir duas situações aqui. Ou algum medo, porque você está fazendo algo novo e diferente do que você fazia atualmente, ou então alguma pessoa ou alguma situação vai tentar te impedir de avançar. Eu quero que você pare e pense agora em alguns momentos da sua vida que você estava tentando avançar, estava tentando fazer alguma coisa diferente e aí aconteceu alguma coisa ruim. Sabe quando você compra um carro e aí você vai lá e bate o carro? Ou então quando você é convidada para um podcast ou é convidada para fazer alguma coisa diferente e aí você fica doente.
Ou então um familiar seu fica doente. Isso daqui é justamente quando você está tentando romper, você tá num. Vamos colocar aqui, ó. Imaginar que tem aqui, ó, você tá em uma fase da mesa, na fase um, e aí de repente você quer ir para 2. Só que daí quando você tá tentando pular para fase 2, vai acontecer algumas coisas para te puxar. Nesse momento aqui, você tem que ser muito forte, você tem que estar muito atenta para perceber que você está sendo resistente, que você está resistindo ir para a próxima etapa. Isso daqui é uma coisa que acontecia muito comigo no passado. Só que acontecia muito comigo no passado e eu não enxergava que eu estava presa em padrões. E acontecia tanto do lado do medo, que é o lado onde eu sentia algum medo de fazer alguma coisa. Então, assim, eu quero ter um canal no YouTube com 100 mil inscritos. Mas, quando eu começo a gravar vídeos, eu fico doente, minha cara empelota. Aconteceu isso comigo. Meu celular quebra, alguma coisa vai acontecer. Eu vou ficar com vergonha, com medo de gravar, com medo de ser criticada. Então, olha, quantas coisas apareceram aqui, quantas crenças apareceram aqui só de eu pensar em ter um canal no YouTube. Isso daqui, real, aconteceu comigo. Então eu tenho que vir quebrando. Então imagina aqui, ó, que aparece um monte de crenças e aí eu tenho que vir o quê? Quebrando essas crenças. Para eu finalmente conseguir gravar o vídeo para conseguir prosperar o meu canal no YouTube. Então apareciam esses medos aqui, ou então alguém da minha família, ou algum amigo, ou alguém no meu pensamento do trabalho anterior, tentava me impedir. Mas não é esse tentar te impedir desse jeito que você tá imaginando, que alguém vai te ligar e falar, ei, você não pode fazer isso. Não é isso. Geralmente, isso daqui ele vai vir através de um comentário. Ah, virou blogueirinha. Ou então vai vir através de uma crítica, vai vir através de uma pessoa da sua família falar que você deveria focar mais no seu trabalho atual, porque é algo já estável e você não tem que ficar caçando outra coisa. Vai vir através de pensamentos, então de repente você vai parar e vai pensar, vai falar assim, nossa, o que o pessoal do meu serviço vai pensar se eu começar a gravar esse vídeo? E tudo isso daqui são coisas invisíveis, não é palpável. Só que nós, seres humanos, nós não somos só a matéria que existe aqui. Nós não somos só esse corpo físico. Tem coisa que a gente não enxerga. Você pode falar que é energia, você pode falar que é espiritualidade, você pode falar que é espírito, um pode falar que é Deus, outro pode falar que é anjo. Não importa. Mas existem outras coisas que nos trava. Às vezes a gente acredita que são coisas externas, quando na verdade tá interno, tá dentro da gente. É tudo aquilo que a gente acumulou na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente passou no decorrer da nossa vida. E aí ele foi se acumulando ali e é o que forma quem nós somos. Então eu vou te dar um exemplo aqui de uma vez que eu estava na sexta série e a professora, eu sempre fui muito ruim em matemática, sempre fui péssima em matemática. Na verdade, eu tive uma educação escolar ruim, tanto em questão de português quanto em matemática. Eu vim começar a melhorar o meu português depois que eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube, porque sempre alguém me corrigia nos comentários e ali eu acatava aquele comentário que a pessoa me corrigiu e falava, tá aí, vou melhorar. Ou então, quando eu estou vendo meus vídeos, eu fico pontuando que eu preciso melhorar e vou melhorando com o tempo. Tanto que se eu pegar o meu primeiro vídeo que tá arquivado aqui no canal, é muito diferente. E aí, eu estava na sala de aula e a professora começou a fazer prova oral de tabuada. E quando chegou na minha vez, ela fez lá a pergunta e eu não soube responder. Naquele momento, ela riu de mim, os outros alunos riram de mim, e eu fiquei numa situação muito desagradável. Foi um trauma que ocorreu ali na minha vida. Daquele dia em diante, eu me achava burra, eu me achava incompetente, eu me achava diminuída, eu achava que eu não era capaz. Quando falava em matemática na minha frente, até na vida adulta, eu tremia. E até hoje eu não decorei tabuada. Eu tenho um bloqueio total com a tabuada. Eu não consegui decorar a tabuada. E até uma vez eu brinquei com meu esposo, né? Brinquei não. E até uma vez eu briguei com meu esposo, porque eu tive a confiança de falar isso pra ele, de contar essa história. E aí, no meio da nossa família, ele foi brincar com isso, me perguntando tabuada. E no momento que ele perguntou, olha como o trauma é tão grave. No momento que ele me perguntou, que ele foi brincar ali, ele achou que eu já tinha superado aquilo, meu coração acelerou na hora. Então, os traumas, as crenças, tudo que a gente acredita, tudo a forma como a gente vê o mundo, é composta, é formada perante aquilo que a gente vive na nossa vida. E aí, se a gente está vivendo
coisas boas no passado ou não, sempre vai ter algum trauma ali, sempre vai ter uma crença, uma visão diferente. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei para reuniões, que eu comecei a precisar falar no trabalho, para eu conseguir desenvolver ali como profissional, eu fui muito prejudicada por essa crença, porque eu tinha tanto medo de ser exposta, das pessoas me ridicularizar, que eu não queria falar em reuniões. Eu me lembro que teve uma vez que uma menina que trabalhava comigo, o diretor da empresa pediu café na sala de reunião, e eu estava atendendo o telefone e fazendo um monte de coisa, e acabou que passou uns minutos ali. Então eu demorei um pouco para pedir o café. Nisso passou uns 10 minutos, eu acho, e aí ele saiu da sala de reunião de novo e falou assim: Você pediu o café? E eu falei assim: Pedi. Só que eu não tinha pedido. Eu respondi de prontidão porque eu fiquei com medo dele me ridicularizar. E nessa eu fui ridicularizada, porque nessa menina que trabalhava na minha frente, como a tia dela era copeira, ela falou assim: Você tá mentindo, você não pediu café. Eu senti o meu corpo gelar. Eu senti. Parecia que o chão tinha aberto um buraco ali, porque era o departamento aberto, né? Aqueles monte de mesas onde todo mundo se olha e tava aquele silêncio. Ela falou que eu menti. E de fato eu tinha mentido, mas era eu não para prejudicar ninguém, mas porque eu estava em estado de defesa. E olha, e presta atenção, eu quero que você observe muito bem isso daqui. Eu tinha tanto medo de ser ridicularizada que eu fui ridicularizada. Geralmente o medo que a gente tem, a gente acaba tendo que passar por aquele medo pra gente superar. Então isso acontece também. Então quanto mais medo você tem de fazer uma coisa, mais probabilidade daquela coisa acontecer vai ter. Então, todas essas emoções que você tem, toda a procrastinação que você tem no seu negócio, quando você fala assim, eu vou fazer isso daqui, mas aí no outro dia você acorda toda empolgada, você começa a fazer, aí de repente dá sono, de repente te dá preguiça, de repente você fala, só vou assistir mais um pouquinho de filme, aí então você decide empreender de novo e aí não dá certo, e aí você acaba falando que não é pra você, aí você já vem aquela dúvida. Isso daqui é padrão. Então é como se você estivesse no momento sendo uma pessoa e aí você quer se tornar outra pessoa e nisso que você quer se tornar outra pessoa, essa pessoa antiga ela não quer deixar. Ela não vai deixar, porque tá gostosinho, tá confortável, tá muito bom ali. Então, eu quero que você observe e no final eu vou passar um exercício aqui para você, te ajudando a identificar isso daqui. Se o que você está passando hoje não tem a ver com algum medo ou com alguma dependência emocional sua com alguém ou com alguma coisa. Porque geralmente a gente acha que dependência emocional é só com pessoas, mas a gente pode ter dependência emocional com uma casa, com um cachorro, com algum local. Eu falo isso porque eu vendi a minha casa há mais ou menos 1 ano e meio e eu descobri que eu tinha dependência emocional com a casa. Quando meu marido encontrava o rapaz que a gente vendeu a casa, toda vez esse rapaz reclamava que a esposa dele não estava feliz com a casa, que estava acontecendo um monte de coisas que antes não acontecia comigo. Eu sonhava constantemente que eu estava indo lá invadir a casa, tomando a casa de volta, porque eu me arrependi da venda. Eu sempre ficava chorando, arrependida, porque eu vendi a casa. Até eu descobri que eu tinha uma certa dependência emocional com a casa, porque eu e meu marido cavamos terras lá, cavamos terra, a gente tirou árvore, a gente ajudou a construir piscina, a gente cavou o buraco da piscina para construir a piscina. Foi uma casa que a gente construiu e foi de forma muito suada, muito sofrida. Então, na minha cabeça, não tinha dinheiro que ia pagar tudo aquilo que eu passei para ter aquela casa. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto aqui, que aqui eu não vou me aprofundar, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso daqui, é sobre frequência. Existe uma tabela que ela mede a frequência das nossas emoções. Então, quando você tem um pensamento que você sente aqui no seu peito e aí você emite uma vibração da sua emoção, então vou dar um exemplo aqui para você. Se eu falar assim para você, imagina alguém te batendo. Rapidinho você vai imaginar, você vai sentir e aí você vai emitir uma emoção. A mesma coisa acontece se eu falar assim, olha, fecha os seus olhos e imagina você com 10 mil reais na sua conta agora. Você vai pensar, você vai sentir e você vai emitir uma emoção. Essa tabela, ela indica como as suas emoções ela pode ajudar você a vender mais no seu negócio ou te atrapalhar. Geralmente, muitas empreendedoras que eu pego para fazer diagnóstico de mentorias têm medo de vender, têm medo de se expor, não tem autoconfiança, não tem coragem de chegar nas pessoas e oferecer aquele produto. Então elas estão vibrando o quê? No medo, na vergonha, geralmente em emoções que não são boas.
Se você tá vibrando numa emoção que não é boa, emitindo uma emoção que não é boa, uma frequência, uma energia, não sei, não importa como você quiser chamar, dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu negócio prospere. Dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu negócio ele venda, que ele fature mês a mês aumentando o faturamento. Jéssica, então como que eu faço para ficar na frequência boa? Isso daqui que é uma linha muito tênue. E é uma das coisas que eu mais penei para conseguir e às vezes eu ainda oscilo, né? Porque eu tô gravando o vídeo aqui que eu sou alecrim dourada perfeita, não é isso? Mas em comparação do passado, quando eu não tinha conhecimento sobre isso daqui que eu tô te falando, eu vivia muito mais em frequência ruim, reclamando, ficando irritada com pouca coisa, do que em frequências boas. E eu trouxe no vídeo isso daqui com a intenção de te fazer ter consciência que isso existe. Então a intenção no vídeo aqui não é falar para você que você vai sair desse vídeo aqui sendo uma lady, que não vai se irritar mais com nada. Mas a partir do momento que você toma conhecimento que isso daqui existe, você já vai começar a tomar um pouco mais de cuidado. Principalmente quando você estiver no seu negócio. Eu já escutei alunas minhas falarem que talvez empreender não é para elas, que ia desistir, não tinha certezas que ia ser empreendedora, tem vergonha, que se acha ridícula no vídeo. Tudo isso daqui emite uma frequência que vai te atrapalhar. Então, quando a gente vai empreender, a gente primeiro tem que ter certeza, a gente tem que ter confiança no que a gente está vendendo, confiança no que a gente está fazendo. E aí você pode me perguntar assim, nossa, Jéssica, mas como que eu me torno uma pessoa mais confiante? Se eu preciso de confiança para vender e eu não sou confiante, como que eu me torno mais confiante? Com resultado. Outro dia, uma aluna minha, ela queria desistir. Ela me mandou um texto, aí ela pegou, falou lá que talvez voltaria para a CLT, eu ia fazer concurso e blá blá blá. E aí eu conversando com ela, a gente percebeu que não era aquilo que ela queria. Ela só queria fazer aquilo porque ficou difícil, veio desafio para ela. E geralmente desafio ligado com isso daqui que eu tô falando, padrões que precisa romper. O desconforto que chega quando você vai fazer alguma coisa. E aí, depois de muita conversa, ela decidiu continuar e tentar. Depois de uns 10 dias, ela fez a primeira venda. Primeira venda traz confiança. Aí você faz a segunda venda, traz mais confiança, terceira venda, mais confiança, e assim você vai aumentando sua autoconfiança. Não tem outro jeito. É quanto mais você faz, mais confiante você vai ficar. O meu primeiro vídeo aqui no canal, eu tremia, eu suava o sovaco, eu saía assim suada, que eu fui direto pro banho. Hoje já não acontece mais isso. Então, é normal, é um processo que você tem que respeitar. E entender essa mentalidade empreendedora, esse estado emocional que você deve ter para você empreender, ter resultado, é muito mais importante do que qualquer estratégia de marketing digital. Eu fiquei 2 anos da minha vida estudando estratégia de vendas, como que eu poderia vender mais. E eu não conseguia ter resultado a mais do que eu já tinha. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, mentalidade e emoções, tudo isso daqui que eu tô te falando, eu comecei a ter resultado. Que inclusive é o que eu ensino no meu método DAF. É o desafio da alta frequência na sua mentalidade e nos seus negócios. Se você quiser adquirir, vou deixar no link aqui abaixo. Agora eu quero te passar 3 passos para você melhorar, para você fazer ainda hoje, para você começar a sair desse limbo de medo, de dependência emocional, de procrastinação, de frequência ruim. Primeira coisa que eu anotei aqui para te passar é identificar suas emoções. Então, quando você vai executar alguma ação de venda, como que você se sente? Quando você vai gravar um vídeo aqui pro YouTube, pro Instagram, não sei como que você faz hoje sua estratégia de vendas, como que você se sente? Quando você vai conversar com um cliente, quando alguém te indica, quando o seu cliente ele vai te pagar, como você se sente? Para você ter uma noção, eu trabalhava muito, eu fechava mentorias, mas eu me achava tão pouco merecedora que toda vez que a cliente me pagava, eu ficava me sentindo mal. E aí eu me sentia tão mal que eu transferia o dinheiro todo pro meu marido e falava, olha, para ajudar na casa. Aí depois eu reclamava que eu não tinha dinheiro para fazer unha, porque claro, eu não separei uma parte para mim, para cuidar de mim. E o marido, o homem não tá, se você não falar, ele não tá nem aí para isso. Para ele tá tudo bem. Então, como que você se sente? Você sente vergonha? Você acha que você não é merecedora? Como que fica a sua consciência quando você tá trabalhando no seu negócio? Quando você pensa em vender? Que é um erro muito grave aqui na internet. As pessoas, vai lá, estuda uma estratégia de vendas, um tráfego pago, sobe anúncio e acha que isso vai ser a solução milagrosa para o seu negócio, quando na verdade não vai. Você tem que ter todo dia plano de ação de vendas.
Como você se sente quando vai vender? E eu tô te perguntando isso daqui porque foi uma dor que eu tive que superar muito forte. Vendas. Eu achava que eu não precisava vender, que tinha que vender no automático, ou que alguém ia vender por mim. Mas empreendedorismo, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é vender. E não só no empreendedorismo. Se você for trabalhar na CLT, você vai se vender. Quando você vai começar um relacionamento, você está se vendendo. Está vendendo seus valores, você está vendendo sua personalidade, o que você é. Então, como que você se sente com isso? Segundo aqui, não tentar eliminar sua emoção, tentar agir junto com ela. A coragem não é ausência de medo, mas é uma ação. Você pode estar com medo e gravar vídeos mesmo assim, você pode estar inseguro e fazer uma oferta mesmo assim. Lembra que eu te falei do meu vídeo, que eu gravava suando sovaco, que eu gravava com medo mesmo? Falar isso daqui que eu tô falando agora, nunca que eu falaria na internet. Mas hoje eu falo. Por quê? O processo. E terceiro, cuidar da sua frequência antes de executar. Antes de começar esse vídeo aqui, eu fiz uma oração e falei assim: meu Deus, me ajude a entregar esse vídeo, todas as informações que eu preciso entregar nele, tudo que eu quero passar nesse vídeo, tudo que tá aqui no meu coração. E eu quero, Senhor, que esse vídeo chegue para mulheres que precisem desse vídeo. Eu quero que chegue para as pessoas que estão necessitada desse vídeo aqui, de tudo que eu tô falando. Porque esse vídeo aqui teria me salvado há 4 anos atrás. Se eu tivesse escutado um vídeo desse daqui, eu não teria cometido tanto erro que eu cometi e eu teria tido um processo um pouco mais leve do que eu tive. Principalmente, eu não teria, pelo menos, acredito que se eu tivesse caído num vídeo desse daqui, eu ia me atentar a estudar mais tudo que eu te falei hoje aqui. Porque tudo que eu te falei aqui hoje ainda é raso. Eu demorei 2 anos para entender, estudar e conseguir aplicar isso daqui na minha vida. Então não sai desse vídeo aqui só com ele. Não joga só isso daqui, mais informação dentro da sua cabeça. Anota tudo que eu te falei aqui e faz o exercício que eu coloquei aqui para você fazer. E caso você tenha chegado até o final do vídeo, não esquece de ir lá e dar uma olhada no DAF, que é o desafio que eu tenho para você que é empreendedora, ter alta frequência no seu negócio e na sua mentalidade a partir de hoje. No DAF, eu pego tudo isso daqui que eu falei para você e muitas mais coisas, e é um desafio de 14 dias, onde eu vou te colocando ali vários desafios, vários exercícios para você mudar a sua frequência energética e começar a faturar mais no seu negócio. Lá você vai entender um pouco sobre minha mentalidade empreendedora também, erros que eu cometi, como que eu resolvi e vai evitar, principalmente evitar de cometer os mesmos erros que eu cometi. E o que eu mais gosto do DAF não é nem essa parte de erros que eu falo lá pra vocês, mas eu gosto dos exercícios que eu fui descobrindo aos poucos e eu peguei de vários cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de mentalidade empreendedora, coisas que eu vivenciei nos meus 8 anos de empreendedorismo, eu coloco lá pra você como exercício pra você ter mais sucesso nos seus negócios e evitar fracassos. Eu sei que fracassos às vezes eles são bons para que a gente possa evoluir, amadurecer, mas os livros, os canais no YouTube e também cursos eles existem para que a gente possa evitar da melhor forma possível ou passar da melhor forma possível pelos desafios do empreendedorismo sem ser tão sofrido. Não precisa ser sofrido para você. Pode ser mais leve do que foi para mim. E se você ficou até agora no vídeo, não esquece de curtir ele. Eu vejo que muitos de vocês assistem o vídeo e não curte. Poxa, me ajuda, hein? Me ajuda. Hoje eu fiquei feliz porque eu recebi meu primeiro dólar aqui no YouTube. Muito feliz. Parece que eu fiz 100 mil reais. Mas não é, porque eu sei como que foi o processo e quantos bloqueios eu tive que superar para gravar vídeos aqui na internet. Te espero no próximo vídeo. Beijo!